Fala, meus queridos! Muito boa noite. Retornando aqui a nossa segunda aula, né? Falando sobre as transformações do gráfico, né? A partir das alterações do parâmetro. Quem estava aqui na nossa primeira aula, viu que eu falei sobre todos esses parâmetros. O A, o B, o C e o D. Beleza? Bora lá, né? Nós falamos aqui, paramos na quinta questão. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 seno de x. No intervalo de π sobre 2 até 5π sobre 2. E ele não fala mais, né? Esses dois pontos aí são iguais. Ele quer saber a área desse retângulo. Todos nós sabemos, já vimos aqui também, a área é o que? Base vezes altura. Então tem que ser o quê? Ó? É isso daqui, que é a nossa base, vezes a nossa altura. Professor, mas quanto é que vale? Quanto é que mede esse comprimento CD? É a diferença entre eles, minha gente. Se aqui fosse um 3, aqui fosse um 8, seria 8 menos 3. Com esse π pelo meio não vai mudar nada, a mesma coisa também. Então fica 5π sobre 2 menos π sobre 2. Que aqui dá 4π sobre 2, dividindo aqui dá 2π. Beleza? Agora, como é que nós vamos encontrar agora essa altura desse retângulo? Eu vou encontrar através da minha função que ele deu ali. Vou substituir o x por quanto? Por 90 graus. Vai ficar 2 vezes o seno de π sobre 2. Aí, meu amigo, você tem que saber quanto é que é o seno de 90. Seno de 90, lembra que o seno, o eixo do seno qual é? É o y. E o seno de 90 é o máximo dele, que é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Beleza, encontrei a base, encontrei a altura. Quem vai ser a área desse retângulo? A área vai ser 2π vezes 2. A área é igual a 4π, que com certeza aí é a letra C. E se você fizesse também com 5π sobre 2, você ia chegar no mesmo resultado. São iguais esses valores aí. Beleza? Bora aí para questão 6. Observa, né, sobre esses valores máximo, valor mínimo, período, que é onde gosta muito de cobrar. Beleza? Considere a função real de variável real f de x igual 3 menos 5 vezes o seno de 2x mais 4. Os valores máximo, mínimo e o período da função. Gente, na hora que falar em máximo, o que é que nós vamos fazer? Lembra que é o nosso A, os parâmetros. Ó, esse aqui é o A, esse é o B, esse é o C e aqui é o D. Porque eu falei para você lá no comecinho da primeira aula. Mexer com esses parâmetros aqui, com a imagem. O que é a imagem? Ele perguntar o máximo e o mínimo. Ele só está falando com outras palavras. Gente. Aqui é a imagem que está sabendo.
que ele quer saber. Só que ele quer nessa ordem. Ele quer o máximo, depois o mínimo e depois o período. Ele quer nessa ordem, ó, respectivamente. Então, quem é o máximo? O que é que eu vou fazer para encontrar o máximo? Vai ser o 3 mais o 5, que é 8. Quem é o mínimo? Eu vou pegar os dois valores e diminuir. 3 menos 5, que dá menos 2. É o mínimo da minha função. Quem vai ser o nosso período? Esse aqui é o mais mole. Qual é a forma do período? É 2π dividido pelo módulo de C. Que vai ficar, quem é o C? Olha lá na tua função, quem é o C? Fica 2π dividido por 2, cortou aqui, que é π. A gente observa a alternativa nessa ordem, o máximo, 8, mínimo, menos 2, e o período, que é o π. E isso só está onde é? Na letra B de bola. Se o aluno não observasse, ele poderia errar na letra A. Observe que são os mesmos valores aí, né? Mas observe, fala respectivamente, máximo, mínimo e depois o período. Fica ligado aí nessas pegadinhas aí. Bora lá, questão 7. 2 minutinhos aí para a questão 7. Bora lá, né? Nós temos essa função que é 2 mais 2 seno de x dentro desse intervalo, que é de 0 até 360 graus. O ponto mínimo nesse intervalo. Quais são as coordenadas dele? Então, gente, vamos lá. Ponto mínimo é quando o seno ali, que está no lado x, né? Ele for o menor valor.
Observa aqui, ó, o seno. Qual que é o eixo do seno? O eixo do seno é o Y, é esse daqui. E ele vai estar bem que mínimo aqui embaixo. Lá onde? E qual é aquele ângulo ali que ele é mínimo? É o de 270 graus. Ah, o x 270 graus. Professor, mas também isso aqui em radiano é o quê? 3π sobre 2. Que é 270. Bora substituir na função. Como é que vai ficar aí na função? Fica f de x é igual a 2 mais 2 vezes o seno de 3π sobre 2. Aí vai ficar, ó, o f de x, 2 mais 2 vezes menos 1. Por quê? O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, o f de x é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Quais são as coordenadas desse ponto mínimo? É quando o x foi igual a 3π sobre 2 e o y foi igual a 0. Isso só está na letra D de dado. Questão 8. Essa é bonita. Questão 8 aí. Nós temos aqui, ó. Determine o valor da expressão. Primeiro, bora transformar esses ângulos aí que estão irradiando em graus. Jaiane. Então fica y é igual ao cosseno de 60 menos a tangente de 45 mais o seno de 30. Estou transformando esses ângulos aí em graus. Agora, quanto é o cosseno de 60? Tabelinha, raiz de 3, 1 meio, não é não? Cosseno de 60, 1 meio. Menos a tangente de 45 dá quanto? Dá 1. Mais, quanto é o seno de 30? 1 meio. Quanto é que é 0,5 menos 1? Dá o quê? Menos 0,5. Mais 1 meio. Isso aqui dá 0. Que está na letra C. Beleza? 0. Questão 9. Muito interessante essa questão aqui. Ele me deu o cosseno e quer saber a tangente desse ângulo. Entre esse ângulozinho aqui, a pessoa não sei nem onde é que ele está. Que quadrante é esse aqui, minha gente? Esse daqui é o quarto quadrante. Como é que nós sabemos? Está entre 270 e 360 graus. Ele está lá no último quadrante. Por isso que o cosseno é positivo. Então, como é que nós vamos fazer essa questão? O que é tangente? Lá quando estava falando de razões trigonométricas. Tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se tu tem um cosseno, tem como descobrir o seno. Beleza? Depois só é dividir os dois. 2 minutinhos aí na tela para a questão 9.
Bora lá, né? O que é que diz a questão? Primeiro ponto, analisar qual quadrante que ele está. Aí identificando, está no quarto quadrante. Show de bola. Depois, gente, lembra lá das razões trigonométricas. O que é o cosseno? Bora imaginar aqui, ó. Bora imaginar um triângulo, né? Triângulo qualquer. Nós temos aqui esse ângulo X. O que é cosseno? Lembra da definição de cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tem como eu descobrir esse outro lado aqui, não tem? Como que eu vou descobrir ele? Pitágoras. Que fica 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais, eu chamar ele de y. Mais o y ao quadrado. Fica 9 menos 4 igual a y ao quadrado. O y é igual a quem? A raiz quadrada de 5. Beleza? Pessoal, e depois daí eu vou fazer o quê? Gente, qual é a definição de tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem está na frente do x é o y. Acabamos de descobrir. Que é o raiz de 5. Sobre o cateto adjacente, que é o 2. Beleza? Mas fique bastante atento aonde? A questão do quadrante. Gente, a tangente aqui no quarto quadrante, ela é o que a tangente? Ela é negativa. Então, a resposta correta é o quê? Menos raiz de 5 sobre 2. Se tu fizesse o seno dividindo pelo cosseno, o seno lá no quarto quadrante é negativo. E positivo com negativo, o resultado é negativo. Letra B de bola. Por isso tem que estar ligado aonde? Na questão do quadrante aí. Questão 10. Definida por f de x é igual a 3 sobre 2 mais o seno de x. M e N são os valores máximo e o mínimo da função. Beleza? Bora encontrar aqui o máximo. O máximo dessa função vai ser quem? 3 sobre 2 menos 1, que vai ficar 3 dividido por 1, que é 3. É o máximo que essa função aí, né, pode assumir. O que foi que eu fiz? Eu troquei o seno de x. Eu vou trocar ele por quem? Por menos 1 e por mais 1. Vou fazer essas duas trocas aqui, ó, por menos 1 e depois por mais 1. Porque são o mínimo e o máximo que o seno pode assumir. Agora, o mínimo dessa função vai ficar 3 sobre 2 mais 1. Fica 3 dividido por 3, que é 1. A questão quer saber o produto. Então, vou pegar esses dois resultados e vou o quê? Multiplicar. Débora Ferreira. E 3 vezes 1, logicamente, é 3, que está na letra C. Beleza? Questão 11. Olha outra questão no estilo do Enem. Vamos ver nessa parte de funções trigonométricas. Beleza? Bora ler aqui. A atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua
provoca, entre outros fenômenos, o da chamada maré astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Medindo e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever matematicamente o comportamento do nível do mar em determinado local por meio de uma função. A fórmula a seguir corresponde às medições feitas na cidade de Boston no dia 10 de fevereiro de 1990. Tá aí a minha função, né? Bora lá. Nessa função, esse H é a altura em metros, que é a altura do nível do mar, e T é o tempo transcorrido desde a meia-noite, em horas. Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início até que o nível do mar tenha atingido 2,2 metros pela primeira vez. Só como é que não faz esse tipo de questão? Resumindo esse texto todinho longo, nós vamos pegar essa função e vamos igualar a 2,2. Aí nós vamos descobrir o tempo para que ele atinja essa altura de 2,2 metros. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 11. Bora lá, né? Então, o que foi que eu disse? Vamos pegar a nossa função, 1,5 mais 1,4 vezes o cosseno π sobre 6 vezes t e vou igualar isso aqui a 2,2. Beleza? Esse 1,5 vai para o outro lado menos 1,5. Fica 1,4 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes o t. Isso aqui é igual a 0,7. Esse 0,7 saiu de onde? 2,2 menos 1,5. Esse 1,4, ele passa para cá o quê? Dividindo.
fica o cosseno π sobre 6 vezes t é igual a 1 sobre 2. Pessoal, o que é esse 1 sobre 2? 0,7 dividido por 1,4. Ah, professor, agora depois daqui eu consegui até aí. Agora, o que é que eu vou fazer depois daqui? Aí tem que lembrar da tabelinha. Por isso que é importante, meu irmão. Não adianta. Qual é o ângulo que tem cosseno igual a 1 meio? O cosseno 30, 45, 60, 1 meio, 3, 2, 1. É o de 60 graus. Só que eu tenho que botar isso aqui em quê? Radiano. Como é que é 60 graus em radiano? É π sobre quem? Aí fica o cosseno de π sobre 6 vezes t é igual ao cosseno de π sobre quem? Sobre 3. Pronto. Esse cosseno aqui, ó, vai embora com esse. Só igualar essa outra parte. Fica π vezes t sobre 6 é igual a π sobre 3. Esse π vai embora com esse π. Fica 3t igual a 6. O tempo é igual a 2, né? 2 horas. Com certeza aí é a letra A. Já fez até uma questão bem parecida com essa, né? Bora aí para a próxima questão. Essa questãozinha do Enem de novo. Outra questãozinha do Enem. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, que é chamado de pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem. E o valor mínimo, que é a pressão diastólica, é quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação da pressão arterial de um cidadão porto-alegrense em função do tempo, em segundos. Essa função é como? É uma função cosseno, né? Trigonométrico cosseno. Diante disso, os valores da pressão diastólica, que é a mínima, e a sistólica, que é a máxima, são iguais, respectivamente, a. Entre esse texto todinho aí, essa monte de conversa aí, ele quer saber, resumindo tudo isto aí, o mínimo e o máximo dessa função. Ele quer saber o quê? A imagem dessa função. Ele está perguntando só isso aí. Só quis arrodear, falando esses nomes bonito, esses nomes bonitos da biologia, né? Mas trazendo para a matemática, ele quer saber o mínimo e o máximo, quer saber a imagem dessa função. Então, como é que nós vamos calcular a imagem? Quais são os parâmetros que mexem com a imagem? Tá aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. O D é 0. A imagem vai ser quem? O mínimo? 100 menos 20, que é 80. E 100 mais 20, que é 120. Olha, só isso aí. Só isso aí, minha gente. O mínimo, que é a pressão diastólica, é 80. E o máximo, que é a pressão sistólica, é 120. Com certeza aí está na letra C, mínimo e o máximo dessa função. Opa, essa aqui é bonita agora.
Havia demais questões também assim no Enem, onde ele te dá um gráfico e pede para dizer quem é essa função, meu filho? Quem és tu? Que função é essa? 2 minutinhos aí na tela para a questão 13. Bora lá, né? Gente, nós temos que analisar aqui até para eliminando a alternativa também. Primeiro, eu vou pegar aqui um ponto, 2 pontos aqui do meu gráfico. Eu tenho que ele passa bem na origem. O que é a origem? Quando o x for 0, o y também é 0. Então, bora ver se ele é uma função seno ou uma função cosseno. Gente, quanto é que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. E ele está dizendo aqui que dá 0. Então, não tem como ser a letra A e a letra B. Então, a gente já sabe que se trata de uma função o quê? Seno. Beleza? Então, a letra A e a letra B estão fora. Vou pegar outro ponto aqui do meu gráfico. Esse ponto aqui, ó, é quando o x for quanto? 45 graus. Quando x for igual a 45 graus, o y dá resultado 2. Será? Bora analisar aqui. Eu vou pegar aqui a letra D. Bora ver se é. Tu tem quando o x for igual a 45 graus. Se o resultado da minha função der 2, fechou, matou a questão. Então, vamos lá. Fica 2 vezes 45 graus. Fica 2 vezes o seno de 90. Eita, professor, quanto é que é o seno de 90? Lembra lá do eixo, o eixo y do seno. Seno de 90 é 1. E 2 vezes 1 é 2, e é verdade. Olha aí como é verdade. Pessoal, aí na letra C, vai ficar 2 vezes o 145. 145 é raiz de 2 sobre 2. Tá fora, vai dar raiz de 2 a resposta. E piorou ali a letra E. Então, com certeza aqui é a letra D. Para a questão 13, a gente analisando aí esse gráfico. Olha mais uma questão aí do Enem. Falei demais sobre isso aqui com vocês, minha gente. Muito, muito mesmo.
analisando os parâmetros lá do gráfico. Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada no sistema de coordenadas cartesiana por y é igual a vezes o seno de bx mais c, em que os parâmetros a, b e c são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo, e para isso deve diminuir, olha aí, deve diminuir o período da onda. Só que o Enem, ele foi bem incisivo para querer nos enganar, mas nós não vamos deixar cair em tentação. Por quê? Ele quer saber quais são os parâmetros que necessitam ser alterados para diminuir o período da onda. Gente, qual é o parâmetro que mexe com o período? Do jeito que está no nosso formato lá, era o C. Só que o Enem foi gente boa. Olha quem foi que ele botou bem aqui, ó. Ele chamou isso aqui de A e bem aqui ele chamou de B. Porque ele quer nos enganar. Ele quer nos enganar. E seria quem? Y é igual a vezes o seno de bx, beleza? Bx mais bc, beleza? Na verdade, esse é que seria o formato da nossa função trigonométrica. E, professor, e quem é que está multiplicando o x? É o que mexe com o período. Gente, na verdade, aqui, nessa questão que o Enem quis nos enganar, mas a gente não deixou, é esse cara bem aqui, ó, que é o que está multiplicando o x lá na função trigonométrica. Meu filho mexeu com ele, já era. Aqui. No caso, ele aqui é o B que ele chamou. Professor, mas eu lembro que o B mexia com a imagem. Verdade. Só que aqui ele mudou a posição dessas letras. Só que ele quis chamar o B outro, que no caso seria o nosso C, que ele quer nos enganar. É só tu lembrar quem está na ordem aqui, ó. Né? A, o primeiro, depois vem o segundo, que é o que multiplica o seno, o terceiro, que é o que multiplica o x, e o quarto, que é o que está sozinho lá, dentro lá do parênteses, que é o D. Foi isso que ele quis nos enganar, Mauro. Então, qual é, ou tem mais de um, o parâmetro que vai bagunçar, que vai diminuir o período da onda? É esse parâmetro aqui, no formato que está a nossa função trigonométrica, que com certeza é a letra B de bola. Se tivesse bonitinho, do nosso formato lá, A mais B seno de CX mais D, seria o C. Como sempre foi lá. Aqui é porque o Enem quis enfeitar para saber se nós estamos atentos. Essas letrinhas são questão de notação. Beleza? Por quê? Qual é a forma do período? É 2π sobre o módulo de C. Mauro Reis. Muito bem. Então, se eu mexer com esse parâmetro nessa minha função e dessa questão, que é o B, na verdade, eu vou diminuir ou eu vou aumentar o período da onda. Beleza? E no caso, quem é que seria a nossa imagem? Seria o A. Queria mexer com a nossa imagem. Beleza? Então, meus queridos,
Queria agradecer mais uma vez a participação aí de vocês. Sempre muito bom estar com vocês aqui participando, bem atentos aí. E aguardo vocês na próxima semana, se Deus quiser.